A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 251 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos do livro de Jeremias os capítulos 26 e 27, do livro de Daniel os capítulos 8º e 9, e do livro dos Provérbios, do capítulo 16, leremos os versículos de 10 a 15. Jeremias capítulo 26. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a Jeremias esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te de pé à entrada da casa do Senhor para dizer a todos os habitantes de Judá que entram para adorar na casa do Senhor tudo o que eu te mandar, sem nada omitir. Talvez eles escutem e voltem atrás, cada qual de seu mau caminho, e eu desistirei do mal que cogitei fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Dirás a eles: assim fala o Senhor: se não me obedecerdes para andar na lei que pus diante de vós, para escutardes os meus servos, os profetas que vos mandei, e incansavelmente continuo mandando, e que não escutastes, então farei desta casa o que fiz com Silo, e desta cidade uma maldição para todos os povos da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias proferir essas palavras na casa do Senhor. Logo que Jeremias acabou de transmitir tudo o que o Senhor mandara dizer a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e o povo todo o agarraram, gritando: tu vais morrer. Por que profetizaste em nome do Senhor? A esta casa acontecerá o mesmo que aconteceu a Silo, e a cidade será destruída sem sobrar habitante? O povo todo se reuniu na casa do Senhor para enfrentar Jeremias. Ao saber disso, os chefes de Judá vieram do palácio do rei até a casa do Senhor e tomaram assento à porta nova. Os sacerdotes e os profetas disseram então aos chefes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade todas as palavras que vossos ouvidos ouviram. Jeremias dirigiu-se então aos chefes e a todo o povo: Foi o Senhor quem me mandou profetizar contra esta casa e contra a cidade todas as palavras que ouvistes.
Endireitai, pois, vossos caminhos e vossas ações, escutai a palavra do Senhor vosso Deus, e então o Senhor se arrependerá do mal que ele vos anunciou. Quanto a mim, estou em vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto aos vossos olhos. Ficai sabendo, porém, que se me matardes, estareis atraindo sobre vós, sobre esta cidade e seus moradores, a culpa de sangue inocente, pois o Senhor, na verdade, me mandou falar aos vossos ouvidos todas essas palavras. Com isso, os chefes e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte, pois foi em nome do Senhor nosso Deus que ele nos falou. Levantaram-se então alguns dos anciãos da região e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moraste era profeta no tempo de Ezequias, rei de Judá. Ele disse a todo o povo de Judá: Assim fala o Senhor dos Exércitos: Sião ficará como um terreno arado, Jerusalém um montão de ruínas, e a montanha do templo um morro escalvado. Acaso o rei de Judá, Ezequias, e o próprio povo de Judá condenaram Miqueias à morte? Por acaso não mostraram temor do Senhor e imploraram a face do Senhor, de modo que o Senhor se arrependeu do mal que lhes tinha anunciado? E nós agora cometeremos tão grande maldade contra nós mesmos? Havia também outro que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semeías, natural de Cariate-Jearim. Ele profetizava contra a cidade e contra a terra com as mesmas palavras de Jeremias. O rei Joaquim, seus guardas e os chefes ouviram as palavras dele. Então o rei quis matá-lo. Ao saber disso, com medo, Urias fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Acobor, com alguns homens. Trouxeram Urias do Egito e levaram-no ao rei Joaquim. O rei mandou matá-lo à espada e jogar o corpo na vala comum. Entretanto, Aicam, filho de Safã, protegeu Jeremias para que não fosse entregue ao povo e morto. Capítulo 27. No início do governo do rei de Judá, Sedecias, filho de Josias, veio a Jeremias esta palavra do Senhor. Assim me falou o Senhor: Faze para ti barras e correias e coloca-os no pescoço. Envia-os aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidônia, pelos mensageiros que vieram a Jerusalém encontrar-se com Sedecias, rei de Judá. Manda que digam aos seus senhores: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Dizei aos vossos senhores: Eu fiz, com grande poder e braço estendido, a terra, o ser humano e os animais que vivem na terra, e eu a entrego a quem é reto aos meus olhos. Agora eu entrego todas essas terras nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Até os animais selvagens eu ponho a serviço dele. Essas nações todas servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até chegar a vez dele e de sua terra, e nações numerosas e reis poderosos o servirão. Com a espada, a peste e a fome, castigarei a nação ou reino que não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não entregar o pescoço ao jugo do rei da Babilônia, oráculo do Senhor. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas e adivinhos, aos intérpretes de sonhos, feiticeiros ou magos que vos dizem: Não servireis ao rei da Babilônia. O que eles profetizam é mentira. Vai levar-vos para longe de vossa terra, pois eu vos expulsarei e vós acabareis. A nação, porém, que entregar o pescoço ao jugo do rei da Babilônia e servi-lo, eu a deixarei no seu solo, oráculo do Senhor, para cultivá-lo e morar nele. Falei também a Sedecias, rei de Judá, com todas estas palavras: Entregai o pescoço ao jugo do rei da Babilônia, servi a ele e a seu povo, e continuareis vivos. Para que morrerdes tu e teu povo, pela espada, pela fome e pela guerra, conforme o Senhor ameaçou a nação que não quisesse servir o rei da Babilônia?
Não deis ouvidos às palavras dos profetas que dizem: não servireis o rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Eu não os enviei, oráculo do Senhor, mas eles profetizam em meu nome para a mentira, para que eu vos expulse para longe, e vós venhais a perecer, tanto vós como os profetas que profetizam para vós. Aos sacerdotes e a todo o povo falei assim: assim fala o Senhor: não deis ouvidos aos profetas que vos prometem. Os utensílios da casa do Senhor muito em breve voltarão da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não os escuteis. Servi ao rei da Babilônia e vivereis. Para que transformar esta cidade num ermo? Se são profetas mesmo, e a palavra de Deus está com eles, que recorram ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que restaram na casa do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar de bronze e dos suportes e o restante dos utensílios que ficaram nesta cidade e não foram levados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao exilar de Jerusalém para a Babilônia o rei de Judá, Jeconias, filho de Joaquim, com os nobres de Judá e de Jerusalém. A respeito desses utensílios que ficaram na casa do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: serão levados para a Babilônia e lá ficarão até o dia em que eu os visitar. Oráculo do Senhor. Então hei de trazê-los de volta para este lugar. Livro de Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Baltazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que tive anteriormente. Tive uma visão durante a qual eu me via no castelo de Susa, na província de Elam. Vi também que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi. Um carneiro estava diante do rio, com 2 chifres, chifres altos, um mais alto que o outro, e o mais alto cresceu por último. Notei que o carneiro dava chifradas para o ocidente, o norte e o sul, e nenhuma fera lhe podia resistir. Nenhuma escapava dele, que ia fazendo o que queria e ia crescendo sempre. Eu estava refletindo sobre isso quando apareceu um bode que vinha do ocidente, por cima da face da terra, sem tocar no chão. O bode tinha um enorme chifre entre os seus olhos. Ele veio na direção do carneiro com 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e atirou-se contra ele com toda a fúria. Eu o vi aproximando-se do carneiro, agredindo-o furiosamente, ferindo-o e quebrando-lhe os 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir. O bode derrubou o carneiro ao chão, pisou por cima dele e não houve quem livrasse o carneiro. O bode tornou-se extraordinariamente grande. Tendo, porém, crescido, quebrou-se o seu grande chifre, e no lugar dele brotaram 4 chifres voltados para os 4 ventos do céu. De um deles nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito contra o sul, contra o oriente e contra a fortaleza. Cresceu até o exército do céu e fez cair do exército algumas das estrelas, pisando-as aos pés. Até contra o príncipe do exército ele se engrandeceu, tirando dele o sacrifício perpétuo e derrubando o lugar da sua santificação. Um exército se pôs contra o sacrifício perpétuo pelo pecado, e o culto verdadeiro foi lançado por terra. E o chifre agiu e prosperou. Ouvi um dos seres santos falando, dizendo a algum outro o que estava falando. Até quando vai durar a visão, o sacrifício perpétuo abolido, a transgressão desoladora instalada e o santuário e a fortaleza sendo pisoteados? Ele respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Eu, Daniel, estava olhando essa visão e procurando entender.
quando de repente estava de pé à minha frente a figura de um ser humano. Ouvi então, vinda do Ulai, uma voz de homem que gritava: Gabriel, faze que ele entenda a visão. Ele veio e parou no lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e prostrei meu rosto por terra. Ele me disse: Filho do homem, entende que a visão se cumprirá no tempo do fim. Ele falava comigo e eu, assustado, caí de bruços no chão. Ele tocou em mim e fez-me ficar de pé onde eu estava. Depois continuou: Vou te mostrar o que vai acontecer no fim da maldição, pois será no tempo do fim. O carneiro que viste com 2 chifres são os reis dos medos e dos persas. O bode é o rei dos gregos, e o chifre enorme que ele tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quebrado este, os 4 chifres que cresceram em seu lugar são 4 reinos da mesma nação que vão substituir este primeiro, mas não com o mesmo poder. Depois do reinado deles, tendo crescido em iniquidade, há de surgir um rei atrevido e entendedor de enigmas. Possante será a sua força, com energia que não vem dele, e acima do que se pode crer, devastará tudo de maneira incrível, prosperando no que fizer. Ele matará os vigorosos e o povo dos santos. Segundo a sua sabedoria, a falsidade vai prosperar em sua mão. Ele se engrandecerá no seu coração e com tranquilidade matará a muitos. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas, sem intervir mão humana, será aniquilado. E aquela visão das tardes e manhãs que te foi apresentada é verdadeira. Tu, porém, mantenha a visão em segredo, porque se realizará depois de muitos dias. Eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente por alguns dias. Depois levantei-me e continuei cuidando dos assuntos do rei. Fiquei pasmado com a visão e não havia quem a entendesse. Capítulo 9. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da estirpe dos Medos, que se tornou rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, examinei nos livros o número dos anos anunciados pela palavra do Senhor ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém deveriam durar 70 anos. Voltei minha face para o Senhor meu Deus, procurando fazer preces e súplicas com jejuns, vestido de saco e coberto de cinza. Orei então ao Senhor meu Deus, confessando: Suplico-te, Senhor, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que o amam e guardam seus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Fomos ímpios, afastamo-nos e nos desviamos dos teus mandamentos e julgamentos. Não obedecemos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis, nossos chefes, nossos pais e a todo o povo da terra. Tua, Senhor, é a justiça, nossa é a vergonha no rosto, como hoje acontece a todo habitante de Judá, como aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, tanto aos que estão perto quanto aos que estão longe, em todas as terras para as quais os expulsaste por causa das iniquidades em que pecaram contra ti. Senhor, para nós, nossos reis, nossos chefes e nossos pais, a vergonha no rosto, pois pecamos contra ti. Ao Senhor, porém, o nosso Deus, cabe a misericórdia e o perdão, pois nos afastamos de ti. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei, que ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todos de Israel infringiram a tua lei e declinaram de ouvir a tua voz. Por isso caíram sobre nós as maldições e ameaças que estão escritas no livro de Moisés, servo de Deus, pois pecamos contra ele. Ele cumpriu as sentenças que proferira contra nós e nossos juízes, que nos julgaram, e fizeram vir sobre nós um grande mal, como nunca houve debaixo do céu, aquilo que aconteceu em Jerusalém. Todo esse mal, como está escrito na lei de Moisés,
veio sobre nós e não aplacamos a face do Senhor nosso Deus, convertendo-nos de nossas iniquidades e reconhecendo a tua verdade. O Senhor esteve atento à nossa malícia e a fez recair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é um Deus justo em todas as suas obras. Nós não ouvimos a sua voz. Agora, Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito com mão forte, criando-te a fama que tens hoje, nós pecamos. Praticamos a iniquidade, ó Senhor, contra toda a tua justiça. Afaste-se, eu te peço, a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte. Foi por causa de nossos pecados e das iniquidades de nossos pais que Jerusalém e teu povo são hoje uma vergonha para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, escuta a oração e as súplicas do teu servo, e por amor de ti mesmo mostra a tua face sobre o teu santuário abandonado. Inclina, meu Deus, o teu ouvido e escuta. Abre teus olhos, vê a nossa desolação e a cidade sobre a qual teu nome foi invocado, pois não é por confiar em nossas justiças, e sim nas tuas inúmeras misericórdias, que derramamos nossas súplicas diante de tua face. Escuta, Senhor, perdoa, Senhor, atende, Senhor, e age. Por causa de ti mesmo não demores, meu Deus, pois teu nome foi invocado sobre a cidade e sobre o teu povo. Eu ainda estava falando, fazendo a minha prece, confessando os meus pecados e os de Israel, meu povo, e derramava na presença do Senhor meu Deus minhas súplicas pelo monte santo do meu Deus. Eu ainda pronunciava minha oração quando Gabriel, o homem que eu tinha visto no começo da visão, voando rápido, tocou-me no tempo do sacrifício vespertino. Ele ensinou-me e falou comigo, dizendo: Daniel, eu agora saí para ensinar-te a fim de compreenderes. Desde o começo das tuas palavras saiu uma mensagem, e eu vim para comunicá-la, porque és um homem predileto. Presta atenção à mensagem e entende a visão. 70 semanas foram decretadas em relação ao teu povo e à tua cidade santa, para que termine a prevaricação, tenha fim o pecado e se destrua a iniquidade, até que chegue a justiça eterna, se cumpra a visão e a profecia, e o Santo dos Santos seja ungido. Fica, pois, sabendo e compreende. Desde quando saiu a ordem de reconstruir Jerusalém até o príncipe ungido, são 70 semanas. Ainda 62 semanas virão, e de novo se edificarão praças e muros, mas na angústia dos tempos. Após as 62 semanas, o ungido será morto, e nada lhe restará. O povo do chefe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será a devastação, e até o fim da guerra a desolação decretada. Ele confirmará com muitos a aliança em uma semana, e na metade da semana cessarão a vítima e o sacrifício, e lá estará a abominação desoladora, até que a consumação e o decreto caiam sobre o devastador. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos 10 ao 15. O que fala o rei é sentença divina, sua boca não erra nos julgamentos. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Todos os pesos ele é quem os fez. Os reis abominam agir impiamente, pois o trono se firma com a justiça. Os lábios justos é que agradam aos reis. Quem fala com retidão será por eles amado. A indignação do rei anuncia morte, o sábio, porém, aplaca a sua ira. No semblante radioso do rei está a vida, e a sua benevolência é como chuva primaveril. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje os capítulos 26 e 27 do livro do profeta Jeremias.
No capítulo 26, nós vamos encontrar o Sermão do Templo e a prisão de Jeremias. A partir desse capítulo, abre-se uma nova sessão, a sessão das profecias de felicidade, onde se fala que Jeremias é o verdadeiro profeta. E essa sessão consiste principalmente de material autobiográfico e histórico. O relacionamento de Jeremias com os governantes e o povo tornou-se mais tenso, até que finalmente Jerusalém caiu conforme ele tinha predito. Contudo, um tema de esperança brota com a mensagem da nova aliança. E a sessão termina com uma rápida narrativa dos últimos dias de Jeremias. De modo que aqui no capítulo 26, nós vamos encontrar o Sermão do Templo, a pregação do sermão. Mais adiante, nós vamos ver a prisão e o julgamento de Jeremias. Parece que os líderes religiosos incitaram o povo contra Jeremias. De fato, nós temos percebido na caminhada que Jeremias sofre bastante. Sua profecia não é fácil. Ser profeta, falar em nome do Senhor, não é fácil. Por isso mesmo que em capítulos anteriores nós o ouvíamos até lamentando pelo fato de ter nascido. Tamanha a dor e as dificuldades que o profeta vai enfrentar. A seguir, nos versículos de 20 a 24, nós encontramos a prisão e a execução de Urias. Essa narrativa de como Joaquim descarregou toda a sua irritação, toda a sua fúria sobre um adversário menor, dá a ideia do seu intenso ódio contra Jeremias e nos dá motivos para crer que ele estava por trás de toda a perseguição que o profeta Jeremias vai enfrentar em sua vida. No capítulo 27, por sua vez, nós vamos encontrar a ação simbólica do jugo e a mensagem aos reis do Ocidente, ou então aos reis estrangeiros. Aqui aparece um sermão simbólico. Os grilhões e jugos apresentariam de maneira viva o quadro do cativeiro. Aparece inclusive nesse capítulo a mensagem a Sedecias, uma vez que Sedecias era uma pessoa fraca, que falhava em muitos momentos. A palavra transmitida para ele foi semelhante à que receberam os enviados estrangeiros. Evidentemente, Jerusalém poderia ter evitado a sua destruição e a grande deportação final poderia ter sido afastada se Sedecias continuasse a se submeter à Babilônia. E mais ao final desse capítulo, a partir dos versículos 16, 17 seguintes, nós encontramos a mensagem aos sacerdotes e ao povo. Todos aqui são advertidos a não se deixarem confundir com a agradável mensagem dos falsos profetas. Acompanhamos também os capítulos 8 e 9 do livro do profeta Daniel. Aqui no capítulo 8 nós temos a visão de Daniel, a visão do carneiro e do bode. De modo que o capítulo 8 repete muito da predição do capítulo 2 e especialmente do capítulo 7. Acrescenta detalhes quanto aos períodos medo-persa e grego. Após uma introdução histórica, descreve-se a visão de um carneiro e um bode, seguida por uma interpretação e por uma conclusão. No capítulo 9, nós vamos encontrar a oração de Daniel, e aqui, diretamente, a profecia das 70 semanas, o futuro de Israel segundo o desígnio de Deus. E interessante porque essa profecia é única nas Escrituras, em que realmente estabelece uma espécie de horário para os acontecimentos futuros. É o sinal do cumprimento da promessa. O que mais se aproxima dela é a profecia de Jeremias sobre os 70 anos. O profeta Daniel prossegue falando de um período intenso de oração. Por fim, podemos resgatar o que nos diz o livro sapiencial de Provérbios, nos versículos de 10 a 15 do capítulo 16. Quero resgatar para nós o que vai nos dizer o versículo 13. Os lábios justos ganham o favor do rei. Ele ama quem fala com retidão. Procuremos com os nossos lábios proclamar sempre
aquilo que agrada o coração de nosso Deus. E assim colheremos frutos também em nossa vida. Deus te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!